Então, estava falando um pouco sobre o Semeando Saberes Online, que é uma forma da gente fazer partilhas, de convidar mulheres para compartilhar suas trajetórias, seus desafios, conquistas, e para que a gente possa não se sentir só nas nossas caminhadas também, né, individuais e coletivas. E vou pedir só a Carol para, enquanto a uma está falando, a gente deixa no mudo para não ecoar. E aí hoje a convidada muito especial é a minha mãe, Ana Carolina Bessa Linhares. Eu tenho muito orgulho, a minha mãe, né, a Ana, ela faz parte da OSC, né, Instituto Guatá. Então ela atua também com a gente, a gente faz formações com ela, né? Então ela partilha os saberes dela. Sempre que possível. Então, é uma pessoa essencial para o Instituto, apesar dela não estar fisicamente tão presente, mas ela, com certeza, ela dá todo o amparo e compartilha esse know-how dela com a organização para que a gente possa estar ali nesse fluxo de partilhas, de rodas de mulheres, de partilhas de saberes, assim, enfim, de toda essa lida terapêutica mesmo em grupo, né? Então, é uma mulher que é muito potente, né? Desde cedo, é uma inspiração na minha vida. Desde muito nova, ter ela como mãe. Sempre, não é uma mulher perfeita, a super mãe, é uma mulher, né? Com todas as suas questões. Com seus pontos para resolver, com as suas fragilidades, com seus desafios, né? Mãe de 3 filhos mas, assim, sempre ensinou muito pelo exemplo, né? Então, acredito que para nós 3 sempre ensinou muito pelo exemplo mesmo. Uma mulher que, socialmente, ela sempre esteve na luta social, né? E coletiva. E isso é muito importante, né? Uma coisa muito que foi como exemplo para mim. E eu acredito que para os meus irmãos também, para todas as pessoas que conviveram com ela no trabalho, profissionalmente, os pacientes, adolescentes, que hoje em dia são adultos. Então, eu tenho certeza que todas as pessoas que passaram pela vida dela foram influenciadas positivamente e profundamente em diversos aspectos. Então, essa é uma mais introdução que não tinha como ser menos. Não tem como essa introdução tá quase uma declaração de amor, né? Mas é verdadeiro, porque é de coração. É uma honra mesmo ter você aqui com a gente. E agora... Posso só fazer um complementinho, Gabi? Vamos, Carol, complemente. Eu só quero reiterar o que a Gabi está falando, que para mim também, acredito que para todas nós do Guatá, é uma satisfação gigantesca ter você conosco, Ana. E vou até, assim, contar para a galera que está aí acompanhando a gente, né, que é um segredinho interno, digamos assim, que, na verdade, a gente começou semeando querendo trazer a Ana, né? Ela foi quase que uma inspiração para a gente criar o Semeando Saberes Online. Só que aí ela foi ali, lógico que tinha vários compromissos pessoais, muitas questões, né? E aí a gente falou, não, então a gente vai dando corpo para o Semeando e quando você sentir que você está preparada, você chega junto. E para nossa alegria, esse dia chegou. Ai, que bom. Olha, tantos elogios, eu estou aqui emocionada, né? Primeiro uma declaração de amor da filhota, depois sua, cara. Muito bom, é muito bom. Eu também retribuo isso, né, com a admiração que eu tenho pela minha filhota maravilhosa e por essa equipe ótima, batalhadora, não é? Que eu sei o tanto que vocês têm batalhado, têm lutado, né? E isso faz parte, né, da caminhada, né? Os fracassos, os nãos, e aí a gente vai e retoma e vai criando marra, né? Muito bom. Isso mesmo. É isso mesmo. Demais, né? É verdade. Cada uma. E para começar, né, eu acho que a gente vai entrar muito no assunto que eu acho muito bom, porque marcou a sua trajetória, né? Que é profissional, né? Que é a psicologia, que é difícil dissociar, né? A psicologia, acho que foi tantos anos na área da psicologia, trabalhando com isso, que é muito difícil conseguir fazer essa dissociação, né? De você, da psicologia, acho que deve fazer parte, assim, um misto de às vezes não conseguir sair um pouco
né, tem mais de 20 anos, né, de como psicóloga. Foram 10 anos, bem mais, né? 2 anos no SUS, né? Mas como psicóloga, realmente foi mais tempo. Uns 30 anos. Mais de 30 anos, uns 35 anos. 35 anos. E o curso também, a gente, na prévia, né, a gente falou um pouco sobre um pouco do tempo, né, Carol? Que a gente perguntou, que a questão, né, que eu lembrei que uma vez a gente fez esse cálculo, assim, de quanto tempo que você ficou para fazer a formação completa de psicologia, demorou 10 anos, né? Foi. E a princípio eu achei que foi por causa dos 3 filhos que nasceram aí no decorrer do tempo, mas aí você falou das mudanças, foi. né? De lugar. Foi difícil, mas eu realmente consegui fazer faculdade, né? Sempre consegui fazer faculdade com filho, né? Porque eu comecei aqui no Ceará, né? Porque agora eu estou no Ceará, fiz 1 ano e pouco no Ceará, aí fui morar na França, acompanhando o marido que estava fazendo um mestrado, aí estudei 3 anos lá, a minha filha mais velha nasceu lá, Carmen, que está ali, fofíssima, aí eu já tive essa experiência da maternidade aí, estudando e conseguindo fazer, que também não é fácil, mas eu tinha até várias amigas, uma amiga finlandesa que foi uma fofa para mim, me ajudou demais. Essa coisa das mulheres já, né? Eu tinha 2 amigas, a outra que tinha filho, aí já ficava um pouco com a Carmen para eu ir para a aula, a gente se revezava, né? Tinha uma coisa muito legal. Depois eu voltei para o Brasil e consegui fazer o resto na UNB, né? Mas aí, a cada vez que eu mudava, eu tinha que refazer tudo do começo. Por isso que eu fiquei fazendo 10 anos de faculdade. Quando eu voltei para a UNB, fui fazer desde o começo. Mas foi muito bom, né? Como eu falei, porque eu acho que dentro da psicologia exige certa maturidade, né? Então, quando eu já estava lá no final, eu já estava com 2 filhos e já tinha passado uma série de situações. Até me lembrei, quando eu estava falando, que uma das matérias eu terminei dentro do isolamento, que meu filho estava com meningite, e eu lá dentro do isolamento entregando matéria. Esse corre-corre da gente, né? Que é essa história que também a gente conversa muito da maternidade, da função de ser mãe, de trabalhar, ou de estudar, ou de ralar, né? Então, mas eu vejo isso assim como uma coisa muito positiva. Por isso que eu trabalhei sempre muito com mulheres, né? E eu sempre dizia, isso assim, eu sei que é trabalhoso, mas isso não tira a garra da gente de estar fazendo isso. A gente é capaz de fazer, só isso que eu digo, entendeu? E naquela época não tinha uma, assim, naquela época não se falava sobre divisão de tarefas, né? Não tinha, era assim, o homem ele era alheio à criação dos filhos, né? Assim, algo lógico que tinha alguns pais que tomavam muito à frente, mas a grande maioria, assim, majoritariamente, era como assim, nem passava pela cabeça que teria que dar um suporte, que dividir as tarefas para que você pudesse entregar uma matéria, formar na graduação. Isso. A prioridade era, né, assim, a sobrecarga era a matéria e pronto, né? A prioridade era deles e a gente tinha que estar se colocando em segundo lugar, né? Ou então a gente tinha que correr com os recursos que a gente tinha para estar conseguindo fazer isso, né? Era difícil mesmo, mas é isso mesmo. Não tinha bem essa divisão. Não é, você tem todo o direito de estar fazendo, você, né? Eu divido aqui com você, né? Eu acho que até hoje ainda tem um pouco isso, né? Que a gente... Não sei quem estava falando assim, o marido ajuda, não é? Não é que ele está junto, né? Ele é o pai, ele responde junto. É assim, você tem que dizer, você faz isso para mim? Ou então, né? Não é uma coisa que a pessoa se empenha, porque aquilo é um papel dela, ele é pai igual a mãe e está dividindo junto, né? Não, tem muita essa coisa de você estar tendo que fazer um pedido, quase um favor, né? Então, tinha para se formar. E aí, junto, né, dentro de todas essas questões profissionais, né, existe as profissões das mulheres, né, que hoje em dia já teve uma quebra maior, né, apesar de ter algumas profissões ainda são majoritariamente ocupadas por mulheres, né, mas naquela época era muito mais, né, que você teve aquele insight muito legal que você falou sobre as profissões do cuidado, né? As profissões de cuidado geralmente são profissões femininas, não é? Então, a psicologia,
na minha época, mas eu acho que até hoje já aumentou mais, mas não tinha homem no curso de psicologia. Era um curso feminino. Se aparecesse um homem, era muito. Tinha um homem em cada turma, né? Então, psicologia, serviço social, enfermagem, né? Quais eram os outros cursos que são todas as de cuidado. Todas muito ligadas ao cuidado, né, Ana? Ao cuidado. Porque a mulher, nessa divisão de, né, o trabalho doméstico e o mundo externo, assim, fora, o mundo do trabalho, né, as mulheres cabia sempre cuidar da criança, da casa, da alimentação, né, que é um papel bem importante, desde as mulheres antigas, dos idosos, né, e das crianças. Por exemplo, eu agora estou cuidando da minha mãe e estava cuidando da minha mãe e da minha irmã. Geralmente é isso, né? Quando a mãe está idosa, então são as filhas mulheres que cuidam, né? Então, isso vai passando, né? De geração em geração. Dificilmente se vê um homem cuidando da mãe ou da irmã, não é? Então, é um papel feminino. E as profissões que a gente lembrou, por exemplo, como eu trabalhei muito tempo com a equipe médica, então, a gente via que a pediatria, a medicina, era uma profissão bem masculina, né? Era o médico de família, tradicionalmente. Aí, com o tempo, as mulheres foram entrando muito mais, não é? Então, hoje, as mulheres entraram muito mais no mercado de trabalho como médicas, né? Embora ainda tenha, por exemplo, quando você pensa, eu vou fazer uma cirurgia, você pensa em que profissional? Homem ou mulher? Homem. Homem, com certeza. Não é? Cirurgião. Você o cirurgião, entendeu? Então, assim, dentro tem uma classificação e o cirurgião é o quê? É o top da carreira, né? Cirurgião é o top, é o cara que mais ganha dentro da medicina, entendeu? Aí depois o neurologista também, a grande maioria era homem, hoje tem mais mulheres, entendeu? Então, tem uma hierarquia dentro da medicina. E aí, por exemplo, antes, os pediatras eram quase todos homens. Não sei se vocês lembram, pegaram essa época. Na minha época, era quase todos homens, né? Com o tempo, as mulheres foram entrando. E aí, a pediatria, quando ela se feminizou, né? Quando fica mais feminina, as mulheres entram mais, procuraram mais, porque também é uma coisa de relação de cuidado com criança pequena, né? Aí, a pediatria perdeu a força, entendeu? Ela ficou desvalorizada. Então, quase que não tinha mais... Era o fim da carreira dentro da medicina, do tipo assim, fim da carreira menos prestigiada, entendeu? E aí, inclusive, esvaziou. Ultimamente, estava sendo difícil você pegar, por exemplo, a minha experiência é dentro do SUS, né? Então, você vê pediatra dentro do SUS. Ninguém mais queria fazer pediatria, entendeu? Por quê? Porque estava desvalorizado. Porque entrou muita mulher, ficou desqualificada, ficou desprestigiada essa função, né? Então, você vai vendo, assim, toda... coisa que, por exemplo, a gente diz, você pensa num chefe de cozinha, é mulher ou um homem? Mulher, é um homem, né? E a mulher, quem é que cozinha mais? São as mulheres, não é? Sempre cozinhou. Sempre Só que a mulher é a cozinheira e o homem é o chefe de cozinha, a gastronomia né? virou uma coisa top quando os homens entraram como chefes de cozinha, né? E até mesmo dentro da psicologia, né, dentro da área psique, eu digo que aí inclui psiquiatria e a psicanálise, né, todos os grandes são homens, né, as mulheres também são desqualificadas, né, então também você vê isso dentro da nossa profissão, ainda continua até hoje, né, embora tenha uma grande maioria, aí você vai me dizer o que é, se 99% de quem faz psicologia são mulheres, por que esse 1% é que tem um super destaque? Aí, não é? Para você ver a força da questão do gênero. É muito forte, entendeu? Ainda tem uma jornada aí, muito caminho ainda para trilhar, até realmente a gente falar que tá equânime, né? Então, realmente... E assim, é sutil, né? Nem porque é muito estrutural, né? Exato. Muito estrutural ainda. Eu vi uma coisa muito legal, assim, só abrindo um breve parênteses nisso que a Ana está falando. Essas que o pessoal faz a abordagem da galera nas ruas, né? Colocaram uma situação hipotética que um garoto e o pai sofreram um acidente de carro. O pai faleceu no acidente e o menino foi levado às pressas, numa situação bastante grave, para o hospital. Aí chamaram o cirurgião mais gabaritado do hospital para realizar a cirurgia do garoto, só que
O cirurgião disse assim, eu não estou em condições de operar o meu próprio filho. E aí eles falavam, o que o cirurgião é do menino? E aí o pessoal ficava, tá, mas o pai morreu no acidente e gente, ninguém respondia a pergunta. E aí falava, a mãe, e ninguém acertava, porque assim, no imaginário das pessoas, pensavam em 1000 coisas, menos na mãe, sendo o cirurgião mais gabaritado do hospital. Para você ver o quanto isso é muito fortemente introjetado dentro do imaginário das pessoas, né? É, isso mesmo. Tem uma menina falando aí, eu vi isso, achou um absurdo. Isso mesmo. Então, Camila está dizendo que viu esse videozinho. Não, eu também fiquei muito chocada, porque ninguém respondeu a mãe. Uhum. É muito louco. Muito louco, né? Pois é. E então, assim como tem engenharia, todas as outras profissões também são bem masculinas, né? Que a gente conhece. Engenheiro agrônomo, todas essas, né? A grande maioria fica... Hoje é que está havendo essa abertura, um pouco ainda essa mudança, né? Mas você ainda vê muito demarcado nas profissões essa divisão, não é? E aí também tem outro assunto que eu acho que é muito interessante a gente trazer, é sobre o processo, a pequena revolução que vocês fizeram no Adolescentro, né? Que foi uma coisa que foi muito inédita, né? Dentro do SUS, né? Eu acho que foi uma coisa... são essas pequenas revoluções que fazem toda a diferença, né? Dentro de um sistema, né, que existe todo um padrão, um jeito de se fazer as coisas já muito mecanicista, né, assim, muito padronizado. E, de repente, aos poucos, vocês foram introjetando, fazendo várias mudanças que foram sendo muito revolucionárias, né, ali num espaço pequeno, mas que impactou a vida de muitas pessoas, né? Então, o Adolescentro, você pode falar um pouco, mas é um centro de, né, trazer sobre isso. Referência, atendimento de adolescentes, né? Que a Gabi está falando que é especial, porque realmente no Brasil só tem em Brasília esse centro, né? Um no Rio de Janeiro, e eu acho que, não sei se tem em outro lugar, acho que não, pelo menos na minha época não tinha, né? E porque é um centro onde você atende especialmente o adolescente. Por quê? Porque, normalmente, o adolescente ele fica fora de faixa. Quando ele está adolescente, o pediatra não quer mais atender, porque ele tem 2 metros de altura, entendeu? Está na puberdade, incomoda o pediatra que está acostumado com a criança que fica calada ali, a mãe que responde, né? E não é um adulto, né? Então, vai para o clínico geral, ele também não gosta de atender adolescente. Então, ele fica nessa faixa onde ele era muito desassistido, né? E, inclusive, quando a gente chegou lá nesse centro e tudo, o pessoal dizia, que confusão, adolescente é muito chato, você gosta de atender adolescente. Então, se tem essa ideia de que é muito chato, né? Mas não é isso realmente que acontece, né? E então nós começamos esse trabalho, foi uma equipe que fez isso, o Valdir, que é médico, a Regina, uma outra médica também, eu e outra psicóloga, a Vanessa, e tinha uma assistente social no começo. Então a gente começou uma equipe pequena, e isso foi legal, porque, assim, um diferencial já é que os programas, em geral, programa da mulher, programa da criança, tem vários programas, né, dentro da secretaria. Elas começam de cima para baixo, são institucionalizados, né? Vamos fazer o programa tal. A gente não, o adolescente foi uma briga, a gente brigou para atender o adolescente. Então, é uma marca dele, do centro sobreviver até hoje, que muitas vezes eles cortam o programa, né? E ele já faz bastante tempo, né? É que ele começou de baixo para cima. Ele sobrevive da garra dos profissionais que trabalham até hoje. Entendeu? A gente briga e a gente criou o programa de baixo para cima, construímos a parte toda teórica, metodológica, né? Tudo foi criação nossa. E outro marco importante é que ele não é multiprofissional. Eu até diria, tem umas questões, mas eu vou botar assim, transdisciplinar, que é diferente de multiprofissional. Para eu explicar rapidinho, o multiprofissional, que, por exemplo, até o do Rio de Janeiro, é uma equipe que atende adolescente, mas é multiprofissional. O médico atende e manda para a psicóloga. Pronto, ali, né? Aí manda para o assistente social, que manda para fulano de tal, né?
Na nossa proposta, a gente atendia junto, tem discussão de caso o tempo todo, né? E muitas vezes a gente atendia junto mesmo. O treinamento, por exemplo, se entra um médico, ele vai atender comigo, ele vai atender com assistente social, ele vai passar um tempo aprendendo essa linguagem comum. A gente tem não só uma linguagem, a forma de atender o adolescente, e essa forma de atender tem um embasamento teórico atrás, que é o modelo sistêmico complexo, né? Então, é uma percepção de que a gente funciona em sistemas, não é? Então, o que isso muda? É tão teórico assim, mas se eu botar na prática, é do tipo, eu vou atender o adolescente e não vou dizer, mãezinha. Não, estava proibido. Qualquer profissional de falar isso, é dizer, essa mãe estava sendo atendida, entendeu? A gente, muitas vezes, eu deixava o adolescente e dizia, não vou atender você agora, vou atender sua mãe, que ela está sofrendo. Ou atendia na frente dele. Como é que está para você? Aí o atendimento todo era com a mãe, entendeu? E era com os dois juntos, trabalhando a relação. Vamos chamar o pai. Aí chamava o pai, trabalhava a relação com o pai, às vezes com os irmãos todos, entende? Então, é quando você pensa em sistema, você muda a sua forma total de ser. Quer dizer, você inclui um contexto mais amplo e você pensa no contexto mais amplo, até no contexto social. Como é que eles estão vivendo? Eu tenho que pensar como eles estão vivendo, o dinheiro, os recursos que ele tem, se essa mulher trabalha, né? A gente foi estudar muita coisa do tipo, você muitas vezes quando está atendendo, outra questão de gênero, você está atendendo, nossa, que bom que o senhor veio, que maravilha, sabe? Aí dá uma ênfase, é bom que o pai vá, entendeu? Mas assim, fica aquela coisa do tipo assim, nossa, o pai veio, então, sabe? E aí a mãe é desprestigiada, e essa mãe vem sempre, tá entendendo? É ela que sempre vem, porque as mães que vão para a consulta, não é? Então, a gente dizia, nossa, que bom que você veio, porque você faz parte desse. E a gente pergunta também, assim, do tipo, chega para a mãe e pergunta, como é que vai a casa? Como é que vão os meninos? Como é que é o almoço? Aí para o pai pergunta, onde é que o senhor trabalha? Como é o seu trabalho? Entendeu? Então, para o homem, a gente se refere sobre o trabalho, e para a mãe, você pergunta como é que estão os filhos. Né? Que é o tempo todo na tua relação, né? Você tem, e aí que a gente teve que mudar. A história sistêmica também é que o profissional entra dentro desse sistema, ele tem que começar a parar de achar que todos os problemas são do paciente. Ele nunca se coloca, qual a minha dificuldade? Entendeu? Ao atender essa família, eu tenho dificuldade? Eu tenho. Eu tenho que perceber. Se a família não veio, é tradicional na psicologia, né? Porque o pessoal brinca até com a psicanálise, é do tipo, paciente faltou, a culpa é dele. Entendeu? Ou o paciente chegou, ou ele está sempre atrasado, isso aí é sempre bem comum. Ou o filho veio, não, é assim, o filho veio doente. Aí, ou você vai ter a pergunta, por que a senhora só trouxe agora? Né? Ou então, sempre tem uma culpa envolvida, sabe? Ou então é assim, mas você já veio agora, isso não tem nem sintoma para você trazer. Vai para casa e espere mais, entendeu? Então, é como se colocasse sempre a gente como inadequada, né? Sempre cheia de culpa. Sim, diga. E você criou um grupo de mães também, não foi? Grupo de pais. Eu acho que além de você sempre foi o trabalho em grupo, né? Que você sempre acreditou muito no trabalho em grupo. Muito. Então tinha os grupos também. Além desse trabalho, junto com outros profissionais e também o atendimento mais individual, sempre tinham os grupos no programa também, né? Então era o grupo de pais, grupos de jovens, era muito trabalho em grupo, né? Muito trabalho em grupo, né? Porque essa troca ela é fundamental, né? Na verdade, a troca é fundamental porque você potencializa o aprendizado, né? Tanto nossa quanto a do cada pai, um ouve o outro, como que o outro está fazendo, né? A gente vai fazendo essa troca que é maravilhosa, né? De se emocionar junto, de curtir junto o sucesso do outro, de apontar, né, coisas que cada um podia fazer, a gente ia vendo, aprendendo isso, né? Que é fantástico, maravilhoso, né? Então, e nós criamos também um grupo de mulher, porque no começo foi uma brincadeira, foi o primeiro grupo que a gente fez. Porque tinha assistente social antes, ela fazia um grupo de mulheres de alcoólatra, né? De estilo aqueles Aí, quando eu entrei, fiquei um tempo lá no grupo, assim, meio tipo as mulheres só falando dos maridos alcoólatras. Aí eu brinco que eu disse assim, nossa, eu já tô de porre, eu não aguento mais, entendeu? Ouvir essas mulheres tudo reclamando desses maridos que bebem, pelo amor de Deus. Não, agora a gente não vai dar uma palavra sobre o marido, a gente vai falar sobre a gente, é como nós mulheres estamos, entendeu? Eu não quero mais saber de porre de marido.
Porque se você cuidar de você, você com certeza vai resolver o seu problema, ou você vai dar um chego, ou você vai fazer alguma coisa, entendeu? Mas você vai viver a sua vida e não ficar na dependência eterna dele, né? Aí foi aí que foi criado o primeiro que virou. Não é grupo de mulher de alcoólatra, é grupo de mulheres, né? Então, é o nosso grupo que a gente vai se fortalecer, vai pensar quem está estudando. O maior sucesso, por exemplo, que a gente tinha, é engraçado, e os filhos agradeciam. Eu tinha uma carta, nossa, que pena que eu até perdi, que a menina me agradecia porque estava agradecendo, porque a mãe tinha voltado a estudar. Muitas meninas, a maioria, por exemplo, sabe aquele, qual é o sucesso do trabalho que vocês estão fazendo, né? Uma avaliação. Uma das coisas que apareceu surpreendente não era não só que o adolescente tinha melhorado, é que a mãe tinha voltado a estudar. Ela tinha parado no 3º ano. Então, ela voltar a estudar. Eu tenho mãe que era faxineira, que entrou na faculdade de serviço social. Várias mães que voltaram e fizeram faculdade. Porque elas estavam se empoderando, né? Pensando nelas, não é? Não só ficar em função do filho. E a importância do sistema que você faz. Só terminando. A melhor fazer um filho estudar é uma mãe estudar. Com certeza ele vai estudar. E isso a gente dizia para ele. Mas eu quero que meu filho estude. Pois vai estudar, que aí ele estuda. E é verdade. Porque também cria uma rede de exemplaridade, né, Ana? Isso mesmo. Porque muito mais do que a mãe dizer, meu filho vai estudar, que é importante. Meu filho, você só vai ter um futuro se você estudar. Ele está ali vendo a mãe, né? Ele está vivenciando essa garra da mãe e esse ímpeto dela querer, independente da idade que tenha, melhorar a vida de todos eles, né? Exatamente. E a vida dela era importante. Ela chegava do trabalho e iam estudar, sabe? E eu tive famílias assim que aguardaram um tempão, ficava praticamente sem ver, só via no fim de semana porque a mãe estava estudando, saía do trabalho, já ia para chegava a casa, era tarde, mas eles seguraram as pontas, esperaram, porque aquilo era importante, sabe? Para ela e aí era importante para eles. E toda casa se rearranja, né? Porque é aquele desafio no início para impor aquilo. Isso é importante para mim. E aí a casa inteira rearranja a sua dinâmica. Os filhos começam a participar mais, em vez de ficar dependente, esperando a mãe chegar para fazer alguma coisa. Então, os filhos começam a se movimentar, a ter mais responsabilidade dentro de casa. O marido, que antes ficava esperando que fizesse a janta, já vai ter que se virar, porque ela não vai fazer a janta, porque ela vai estudar. Então, é uma coisa tão assim pontual que envolve toda a família, a dinâmica da família, e todo mundo realmente se trabalha junto, né? Ela pega aquele espaço, ela conquista aquele espaço de novo dela, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente quer, o nosso carro-chefe, e hoje em dia é muito comum, né? Mas, assim, naquela época, que todo mundo procura querendo, principalmente você vai levar o filho. Eu quero mudar o meu filho, né? Quero que meu filho mude de comportamento. Aí a gente dizia, aí tinha uma frase que dizia, eu ofereço a minha mudança para a mudança do comportamento do meu filho. Então, é o que você vai mudar. Não esqueça que o seu filho tem que mudar. Você tem que mudar. O que você vai mudar? Entendeu? Então, ofereça a sua mudança para que ele mude, né? Então, isso, assim, é muito importante para tudo na vida da gente, né? Pode ser para relação de casal, para toda relação profissional, todo tipo de relação, que a gente está sempre focando querendo que o outro mude, que o outro se adeque, que o outro, né? Quando é nós que temos que pensar. Aí vai na história do atendimento que eu estava dizendo, né? Nossa, meu paciente faltou. Porque ele é incompetente, porque ele é isso, mas eu também tenho que me perguntar, e eu? Como foi que será que eu atendi ele? Será que eu atendi bem? Será que eu falei em alguma coisa? Eu acho que na próxima vez que ele vier, eu vou perguntar, você ficou bem? Como é que você ficou no nosso atendimento? Você se sentiu acolhido por mim? Você está com alguma dificuldade? Você quer, não é? Quer dizer, eu me coloco, aí vem a ideia de se colocar como outro, não um paciente, né? Mas alguém que está partilhando com você e ele tem uma competência, né? Essa ideia da competência do outro é muito importante também, entendeu? Você pode saber algumas coisas, mas ele sabe mais dele do que qualquer pessoa nesse mundo. E você tem que ver a competência dele, entende? Então, você troca, você não dá, né? Porque nós não temos essa competência toda para dar nada, né? A gente pode trocar, não é? E aí fica muito rica essa relação. Aí quando a Gabi falou, tu falou, é quase uma declaração de amor. Aí outra coisa que isso aí eu assumo que eu gosto de bater nisso, porque eu tive várias dificuldades até na vida, né? Porque eu dizia que falar de amor é muito importante.
até profissionalmente, você falar de amor para o seu paciente, você pode falar que é uma relação amorosa. A relação, você com o seu cliente, não é nem o paciente, né? A gente fala muito dessa relação amorosa, né? E aí a confusão é porque dentro da academia, né? Dentro da academia, vocês entendem que quando eu digo academia, né? Da faculdade, os núcleos de psicologia, eles achavam um absurdo. Um tempo eu fiz mestrado, tinha que dar uma matéria lá, e eu falava dessa coisa da relação amorosa, né? Do profissional com o seu cliente. E o pessoal arrupiava, achava um absurdo, porque tem que ter um distanciamento seu com o seu paciente, com o seu cliente, não sei o quê, e tal, aquela distância. As pessoas falam muito disso. E eu vejo dentro de outra perspectiva, né? Eu acho que é uma relação amorosa, entendeu? E que ela funciona exatamente porque é uma relação amorosa, não é? Porque aí você diz, mas que tipo de relação amorosa? É uma relação amorosa de ser humano, entendeu? Não é genitalizada, porque as pessoas, quando falam de amor, acham até que é genitalizada, que é isso ou aquilo, né? Coisa absurda. Né? Uma das coisas que a gente trabalhava era exatamente... O vínculo, né? Vínculo e afeto, né? E afeto. Me lembrei da menina lá de escola de afeto, lembra? Achei. Que ela fala exatamente dessa questão dos afetos, não é? Total, total. Você está falando isso, Ana, e assim, para mim isso é tão notório, porque eu tenho um filho neuroatípico, né? Vocês sabem, e eles são muito sensíveis, né? E também muito assim, claros, né? No gostar ou no não gostar, né? E o Breno faz muitas terapias, e isso é muito notório, assim. Os profissionais que ele cria vínculo e afeto, a coisa flui maravilhosamente bem, a gente vê resultado, a gente percebe muito claramente. E a gente já teve que, muitas vezes, se desligar de profissionais que eles eram muito competentes, eram profissionais que, tecnicamente, eles eram muito bons, mas que não criaram vínculo com ele, e aí a terapia não fluía e não acontecia. Exato. Especialmente por conta dessa questão do vínculo, né? Exatamente, né? Então, o vínculo é muito importante, né? Esse se implicar, esse estar com o outro, né? Por isso que o pessoal fala muito isso, não importa a linha dentro da psicologia. Muita gente diz, né? Já fizeram várias avaliações. Qual é as terapias que são melhores? A psicanálise, o TCC, a Gestalt, a terapia de família, não sei o quê. Aí muita gente, quer dizer, já tem várias pesquisas em relação a isso, e eles dizem, a coisa mais importante não é a linha de trabalho, é o profissional. Entendeu? Não importa dentro de que linha. É como esse profissional está e se relaciona com o cliente dele, né? Com a clientela, né? Se a gente for estender, porque cliente é muito individual, com a clientela dele, pode ser em relação de grupo, é a mesma coisa, não é? Então, nem sei, esse recurso que o profissional tem, como ele se coloca nessa relação, ela é muito rica e muito importante, né? Que aí é como você disse, porque aí funciona, o outro se vincula, pronto, a coisa deslancha. E aí sobre o tema, né, assim, que foi que foi aonde você atuou mais fortemente, que é uma questão muito delicada, né, de muitos profissionais não sabem lidar. Não tem recurso, como você falou, ferramentas para lidar com as situações de violência e abuso sexual, né? Que foi assim, um grande trabalho mesmo, onde você colocou toda a sua energia e conhecimento e desenvolveu técnicas, desenvolveu ferramentas e recursos para conseguir trabalhar com essas adolescentes, com as mães, com criança, menino, menina, que foram vítimas de abusos e violências, né? Isso. E é um assunto muito delicado, porque realmente são poucos profissionais que a gente vê, quem que você encaminha? Então, são muito poucos profissionais que realmente sabem lidar com isso. É verdade. É uma área ainda, né, que está ganhando ainda, né? E tem tanta violência, né? Mas tanto não aparece tanto ainda, quanto não tem tantos profissionais ainda preparados para atender. A primeira coisa que eu já vou falar, até, porque a gente... por exemplo, eu, né, e a nossa equipe lá do adolescente, a gente não descartou abuso, essa palavra abuso sexual. Embora ela seja muito usada, a gente acaba falando, né? Mas eu já vou enfatizar assim, a gente fala de violência. Porque abuso é assim, eu abusei no álcool, eu abusei dessa comida. É um excesso, claro, né? Mas ela não é tão forte quanto precisa ser, né? Então, quando você fala
Eu vivi uma violência sexual, é diferente de dizer eu vivi um abuso, né? Então, a gente tenta tirar esse termo abuso, né? Porque ele é um pouco isso nos Estados Unidos, porque vem um pouco do americano, né? E também o abusador, né? É o autor, porque fica grande, mas é o autor de violência sexual, né? A palavra violência, ela deixa... Muito bom que você traga isso pra gente, porque realmente é importante. É um tipo de coisa que é muito importante a gente saber, porque a palavra faz muita diferença. Faz, muita né? diferença. Faz. Exatamente. Essas mudanças que vêm acontecendo, tanto na questão racial quanto na questão de gêneros, né? Então, na questão da violência também eu acho fundamental a gente não colocar a questão do abuso, né? Que ela é muito... Passei um pouquinho do ponto, né? Não é. Né? Abuso quer dizer que eu passei do ponto. Não é, você não passou do ponto, você fez uma violência, né? Que é uma coisa bem diferente. Eu vivi uma violência, ou o outro cometeu uma violência, né? Então... E pode dar uma falsa ideia, né, Ana, de que assim, de que até certo ponto é aceitável e que passou de algum momento, aí é abuso, né? Realmente esse... Poder, né? Que o abuso de poder é isso, você usou do poder e passou do ponto, né? É isso. É como se houvesse um limite ali tolerado, digamos assim, né? Muito boa essa reflexão, sensacional. Muito bom. E também essa coisa do, mesmo que seja cumprido o nome, mas autor da violência, porque é isso que você sempre fala também, que quando a gente fala o abusador, então ele vira uma pessoa como se ele não pudesse desassociar do comportamento dele. E uma coisa que você sempre trouxe existe a pessoa, e existe o que a pessoa faz e o que a pessoa fez. Existe a pessoa e separa a pessoa do comportamento. Né? Quer dizer, é ela e o comportamento, não quer dizer que ela é o comportamento. Então, isso é. E aí você disse assim, então, não é o abusador, ele é o autor da violência, mas não quer dizer que ele é o. Né? Então, isso é muito interessante. Você pode trazer um pouco também. Eu vou falar um pouco isso é até super polêmico para algumas pessoas, mas eu adoro isso. Abrir essa polêmica, né? Porque normalmente a gente demoniza o autor da violência, né? É um demônio, é um monstro. As pessoas dizem, ele é um monstro, ele é uma coisa horrorosa, né? Aí a gente está separando, assim, ele fez uma violência, a violência é monstruosa, eu posso dizer isso. É monstruosa o que ele fez, foi uma violência, ela é monstruosa, foi horrível, entendeu? É inaceitável, mas a pessoa não se resume àquilo. Né? Isso é importante, assim, parece besteira, mas é importante por várias coisas. Até porque, por exemplo, as crianças ficam pensando que as mães também, o autor da violência, entre aspas, o abusador, que é isso que elas pensam, é um monstro. Só que é o pai delas. Eu trabalhei fundamentalmente, que eu amo exatamente isso, com violência intrafamiliar. Porque eu acho, é outra peça que eu acho super importante, que as pessoas associam muito com estupro na rua. Entendeu? Com desconhecido. Vivenciar uma violência por desconhecido é muito ruim. E sai no jornal, não sei o quê. Você vê que só sai por desconhecido. Mas só que a violência doméstica, ela é muito maior. Ela é muito mais frequente. Ela é muito mais negada. Ela é muito pior. Porque você vive um estupro na rua, foi só um dia. Entendeu? O estupro domiciliar, ele começa quando a menina tinha 4 anos de idade, vai até 14 anos de idade ou mais. Nunca é menos de 1 ano. Entendeu? Toda noite. Tem meninas que o pai tem relação toda noite. O padrasto, o tio, não sei o quê. Entendeu? Então, é uma violência. Só que ela não é tão falada, por incrível que pareça, porque ela incomoda. Porque é dentro da família. Aí as pessoas acabam dando muito mais manchete para a violência extrafamiliar. Entendeu? Que é muito mais fácil de tratar. A pessoa viveu uma violência, foi horrível, mas é um desconhecido, eu posso odiar ele e tá tudo bem, todo mundo odeia. Agora, o seu pai, como é que você vai resolver isso internamente? Né? A mãe fica dividida, é um brocotoma para resolver uma questão intrafamiliar, né? Porque tem muitas implicações. Eu tô afirmando só porque isso é um ponto de honra meu, tá chamando a atenção sobre isso, né? Todo dia eu assisto aqui. Hoje mesmo teve um caso de um cara, um idoso de 60 e tantos anos, que estuprou uma menina de 6 anos e a população matou ele. Linchou e matou ele. Entendeu? E aí, o que eu digo é isso, né? Agora, os que estão ali bem pertinho estão sendo abusados, as pessoas sabem e não têm a mesma reação.
Não tem. É impressionante. Reduz muito, né? Pela vergonha. Diminui assim, mas não é bem assim. Pode ser que não tenha feito. Ela está mentindo. Não é possível. Então, a vergonha familiar de dizer, não, meu marido fez isso. E aí a mulher omite, e aí os irmãos fingem que não vê, porque tem medo, aí tem vergonha, os tios, então existe o tabu, a vergonha, né? E ninguém quer falar sobre isso, e aí diminui, porque é pior, né? Uma pessoa do seu ciclo familiar. Exatamente, e aí continua a vida fora, né? Mas aí, falando um pouco, então, por exemplo, então, o autor, ele não é um monstro e as pessoas têm que entender, as crianças têm que ser ensinadas, que eu estava vendo agora na TV também, estava passando, essa preocupação de ensinar para as meninas na escola, né? Eles estão colocando dentro do currículo, a partir de março, né? Eles vão trabalhar sobre essa questão das violências de gênero, né? Eu achei super rico e espero que o pessoal pegue essa linha, entendeu? Que não, primeiro, é uma linha, então, que trabalha a questão da violência intrafamiliar, que ela é muito mais grave, ela é muito mais ampla e tudo. Depois de separar o autor, né, do comportamento dele, porque, inclusive, tem meninas que dizem, nossa, mas meu pai era tão bom, entendeu? Às vezes era um pai carinhoso. Fica difícil até saber que é uma violência por causa disso. E depois tem uma divisão. E não só isso, que a gente, separando assim, a gente trabalha também dentro de uma linha mais, que eu acho mais moderna, que é não só uma ideia punitiva. Porque quando é assim, o abusador, você só liga. Isso aí já é comum. Todo mundo que trabalha com violência sabe. As pessoas se preocupam só em punir o autor. Então, toda a justiça se encarrega disso. Vamos punir o autor. Aí a menina vai para a delegacia. Hoje já tem mudado bastante. As pessoas estão tentando mudar exatamente porque estão saindo dessa linha, você entendeu? Porque era assim. A própria menina vai lá, não estava preocupada com o depoimento dela. Hoje já tem depoimento em muitos lugares mais protegido. Mas eram depoimentos horríveis. E o que você fez? Se você reagiu, mas por que você não reagiu? Porque todo mundo era despreparado. O negócio é incriminar o autor. A menina ficava relegada sem trabalhos nenhum, sem proteção, sem amparo, entendeu? Sem a família saber como reagir, como lidar com aquela situação, sem ela ter... Então, uma das coisas que a gente bate muito é, vamos sair dessa ideia só punitiva e vamos incluir a vítima como fundamental nesse processo para ela receber atendimento e apoio, entendeu? Não é só denunciar, porque é igual aquela história, tem um monte de gente na rua assaltando não sei o quê. Vamos botar tudo na cadeia. É isso que eu escuto todo dia. Eu fico, ai meu Deus do céu, vamos botar metade do país dentro da cadeia. Entendeu? É aquela história que a gente diz. Quem vão? Os negros, os pobres, né? Então, não é bem por aí a história, né? A gente tem que fazer um trabalho de educação, de mudança, não é? E esse trabalho, por exemplo, aí eu gostava muito de trabalhar não na linha da punição só, não é que ele vai ser responsabilizado, a gente troca o termo. Ele vai ser responsável, ele vai pegar cadeia, ele vai não sei o quê, mas ele vai ser trabalhado. Aí nós começamos o trabalho já com os autores de violência. Ele tem que ser incluído dentro desse sistema de mudança, onde inclui a vítima, a punição, o autor também vai ser tratado, né? E aí tem que haver uma mudança da percepção dos homens na relação também com as mulheres, né? Da questão das sexualidades e tudo. E aí você muda para responsabilização. E você muda também para uma coisa mais interessante, que se chama reparação. O autor não tem que ser só punido. Eu já trabalhei muito, fiz alguns casos interessantes, por exemplo, bota ele preso. E a família? Não, ele tem que reparar. Então, nós fazíamos até rituais de reparação. Mesmo que ele seja preso, ele vai falar para aquela menina, ele vai ouvir, a gente tinha um ritual onde ela fala do sofrimento dela, diante da violência, todo o sofrimento. Eu quis morrer, eu me cortei, eu tentei suicídio um monte de vezes, isso acabou com minha vida, acabou com minha infância. Ele fica ouvindo, ele tem que ouvir isso para se dar conta, você está entendendo? É quase como a pessoa tem que absorver aquilo. E a gente vai trabalhando com ele até ele dizer, eu estou arrependido. Não é pedir perdão para ela, que a gente nem deixar, porque ele diz, eu vou pedir perdão. Não, você não tem direito de pedir nada para ela. Entendeu? Quem é você para pedir perdão? Ainda vai colocar ela numa situação que ela tem que te dar perdão. Ela não tem que te perdoar. Você tem que oferecer para ela o seu arrependimento. Porque isso é curativo para a menina, sabe? Ela ouvir que ele está arrependido, ela saber que ele ouviu todo o sofrimento dela, sabe? Isso é uma parte do tratamento fundamental, sabe? Então, não sei se eu me alonguei demais com isso, gente. Não, é sensacional, Ana, porque isso desperta várias reflexões, porque a gente está falando pontualmente
sobre a questão da violência sexual, né? Mas eu acho que isso se estende para todo um sistema penitenciário, né, Ana? Porque é isso, né? Você virar essa chave de que está mais que provado que a punição ela não resolve nada. Você só amontoa pessoas, encarcera pessoas, e isso não reverbera em nada positivo, são milhares de chagas abertas sociais. E a gente não resolve esses problemas, né? Então, eu acho que isso vale para tudo, né? E eu acho que é uma reflexão social fundamental. É verdade. Porque a ideia, o tempo todo das pessoas é isso, né? E até aquilo que eu conversei com vocês, que eu acho importante colocar, a ideia sistêmica ainda é da gente se incluir, né? Como eu coloquei daquela vez também. Não é só esse bandido, esse estuprador, vamos lixar, vamos acabar com ele. Quando, né, e eu vi muito de perto, eu aprendi isso, as famílias estão tão coniventes, todos nós somos tão coniventes com uma série de violências, né? Aí a gente se pergunta, e o que eu estou fazendo para isso mudar? O que eu faço no meu dia a dia para isso mudar, sabe? A gente tem que se incluir, dizer... aí eu até coloquei para vocês que no nosso atendimento, a gente colocava para as meninas vítimas, assim, olha, nós estamos muito arrependido. Aí, de novo, a gente também falava, né? A mãe falava, a gente como profissional falava, nós estamos muito arrependidos de você ter vivido essa violência sexual, porque nós também somos responsáveis por isso, porque cada vez que uma menina, cada vez que uma criança, ou adolescente, ou mulher vive uma violência, eu também sou responsável. E se eu penso que eu sou responsável, aí está aí a diferença da punição. Quando eu penso que eu sou responsável, eu me pergunto, o que eu posso fazer, já que eu sou responsável? Falar com mais pessoas, esclarecer, conversar com todo mundo. Sei lá, tem tanta coisa que eu posso fazer. Participar de movimentos, ampliar essa conversa, como eu estou fazendo agora, como vocês estão fazendo. Isso é se ser responsável. Entendeu? É se implicar e não jogar só a culpa para o outro. O outro, a culpada é dele. É muito simples dizer, eles são só os homens, por exemplo. Não, nós mulheres também. Entendeu? Nós mulheres também somos responsáveis, não é? Todo mundo é responsável. Sabe? Um questionamento social, né, Ana? Como você falou na nossa conversa, né? Tipo assim, nós não estamos protegendo essas crianças. Nós não estamos protegendo essas mulheres. Então, nós, antes de qualquer coisa, nós falhamos, porque a gente não protegeu essas pessoas, né? E o que a gente agora, o importante que eu falo assim, tem a ideia da falha, quer dizer, nós falhamos, né? Nós deixamos, mas não vamos ficar na culpa, porque a culpa paralisa. É assim, toda vida que você não consegue fazer alguma coisa, não, aí vem a reparação, porque a reparação, ela te joga no... Como é que você vai reparar isso? Você tem que fazer alguma coisa, entendeu? O menino pintou a escola. Aí a escola faz o quê? Manda uma pessoa pintar e deixa o menino uma semana em casa. Ele aprendeu alguma coisa? Nada. Ficou em casa assistindo TV, o pai brigou com ele. Ele tem que reparar. Ou ele vai pintar o muro da escola, a gente vivia brigando com as escolas. Ou ele vai, à tarde, ficar na biblioteca. Ele vai assistir 2 turnos. A gente tem que aprender a fazer a pessoa reparar. Consertar aquele erro. Repor, entendeu? Ele vai se sentir competente, entendeu? Ele vai aprender, entendeu? Porque a gente vive dentro de um sistema de punição. É o tempo todo punitivo. A gente faz isso com os filhos da gente, né? O menino não fez tal coisa. Tira uma semana de celular. Não vai para passeio tal, entendeu? Não, ele fez alguma coisa errada, bote ele para reparar. Veja como que você vai fazer uma coisa reparativa. Ajudar em casa, trocar, lavar a louça, cozinhar todo dia, fazer alguma coisa, entendeu? É sempre no positivo. É na ação positiva, percebe? É muito simples botar o cara lá na cadeia, sabe? Bota ele para trabalhar. Os meninos que eu vi se curarem desses projetos, quando foram lá para o Sara Kubitschek empurrar os cadeirantes. O menino ficou bom em 6 meses, nunca mais fez nada. É isso mesmo, botar para trabalhar. Botar para trabalhar. Tem alguma coisa que cure mais do que trabalho? Mudar o coletivo, né? Quando você vê que você faz diferença na vida da outra pessoa, e aí dá aquela coisa, né? Isso mesmo. Aquele trabalho que desenvolva a reflexão e a empatia, né? Isso.
Muito bom. Que faça ele refletir, né? Não fazer que nem o capitalismo está querendo aí usar presidiário como mão de obra barata. É um outro tipo de trabalho, né? É o trabalho que desperte a reflexão, a consciência social, a responsabilização, como você está falando, né, Ana? Mesmo que ele, por exemplo, que os caras botem o cara para trabalhar, eu acho que se trabalhar dentro de um sentido restaurativo também, do tipo, ó, você vai trabalhar, você vai ganhar um salário, você vai ajudar sua mulher, os seus filhos que estão lá, entendeu? Porque ele tem uma família, a família espera por ele, tem, sabe? Sempre tem um jeito de você dar um significado, ressignificar aquilo, né? E é como você diz, a criança ou adolescente tem que ressignificar, o adulto também que fez uma coisa, né? Ele tem que ressignificar aquilo. Mas a punição, só por ela mesma, ele não vai conseguir ressignificar. Mas se for dentro de um sentido da responsabilização, trabalhar isso, né? É muito importante. Muito bom, maravilhoso. Eu sabia que ia ser muito bom, muito aprendizado. Não deu nem para pôr o barquinho na água, né? Olha, já passou 1 hora e a gente quer falar um monte de coisa ainda. É uma fonte de conhecimento, assim, que é um assunto muito, muito essencial, como a Anice falou ali, né? É um diálogo muito necessário. A gente precisa falar sobre isso. Nós, como uma organização, né, que está aí no trabalho com mulheres, a gente não pode deixar esse assunto passar despercebido. É um trabalho que a gente tem que estar com esse diálogo sempre, o tempo inteiro, né? Porque são as maiores vítimas de violência. Né? Então, não tem como desassociar uma coisa da outra. A gente precisa incluir os homens para dentro desse diálogo. Precisa trabalhar junto dentro do sistema, como você falou, né? Tem que ser um olhar sistêmico, tem que ser um olhar coletivo, é o todo. Né? É muito, não adianta, né, a gente focar só nas mulheres. Realmente trazer para junto mesmo todo o coletivo, os homens, as crianças, os adolescentes. E assim, a gente tentar realmente fazer uma construção em conjunto, né? Que é muito mais potente do que muito o individual, né? Porque os homens, eles trazem, né? Nossos companheiros, os pais, os avós, os tios, eles trazem, eles são necessários. As vítimas precisam, por exemplo, quando uma menina ouve o pai falar, que ele fala do sofrimento dele, por exemplo, com a violência que ela viveu, aquilo dá muito sentido também, né? Quando a gente trabalha, porque não é no sentido, ela perdeu valor, né? Não, é dentro de uma outra perspectiva. Mas que eu estava até falando bem rapidinho, a Oprah, não sei se vocês conhecem a Oprah, já ouviram falar, né? Que é uma apresentadora americana, ela viveu violência, né? E ela passou... E eu achava engraçado, toda vida que eu assisti o programa, que eu quase nunca conseguia, só nas férias, eu chegava lá, a Oprah estava com uma pessoa que fez vítima de algum ator importante, porque ela levava todo mundo que ela conheceu que viveu violência dentro de Hollywood, que isso era legal, porque dava um impacto grande, né? E trabalhou naquele filme, que trabalhou sobre violência. Outro dia eu vi um documentário sobre isso, né? Ela estava sempre envolvida nisso. E quando ela se aposentou, as pessoas, pegando a fala da Gabi, né, perguntaram, Oprah, tem alguma coisa, você trabalhou muito sobre violência, tem alguma coisa que você se arrepende de ter fechado? O que você acha que você podia ter feito? Ela disse, ter falado mais sobre violência. Né? Aí a Gabi disse, nossa, eu me lembrei porque tu disse isso, porque, cara, é assim, eu também digo igual a ela, eu queria falar mais sobre violência. Muito bom. E aí você está falando, e aposentou. E falar é curativo, né? Falar é curativo demais, né? E nós mulheres temos que falar, tem que ter coragem de falar para outra, eu vivi uma violência, eu vivi isso, como foi a sua, vamos trocar, porque... a gente tinha muitos grupos, né? A gente saiu de uma linha individual, de atendimento individual, passando direto, assim, passando por um atendimento de família, mas depois por de grupo, onde as meninas partilhavam as vivências, depois reunia a família e eles também partilhavam. É muito rico, sabe? É muito rico. Porque você ouvir elas, quando ouviu a história das outras, sabe? Como dá uma riqueza. Sim. Para superar, né? Principalmente aquela coisa da superação, né? Porque tem gente que diz, a pessoa nunca vai superar. Eu sou da linha que você pode superar muitas coisas, né? Sim. Se você tem apoio, né? Tem uma história de uma moça que eu li que eu fiquei, assim, até hoje me marcou muito, que a vida dela era cuidar dos 3 filhos, né? E aí esse é o pânico de toda mãe, né? E ela perdeu os 3.
ao mesmo tempo no acidente de carro. E aí todo o artigo era ela falando como ela ressignificou a vida dela. Como ela aprendeu a ser feliz de novo depois de uma tragédia, né? Como essa. E aí, e uma superação, porque é coisa que a gente fala, é insuperável, né? A gente fala, gente, é insuperável. Os 3 de uma vez é insuperável. E ela conta o tanto, assim, foi uma Marie Claire, assim, uma revista que ela escreveu um artigo, acho que ela era inglês, da Inglaterra. E ela falou da superação, e toda vez que eu penso em superação e de que é possível você superar também, eu lembro da história dela. Assim, eu falo, caramba, é possível superar. E você ressignificar a sua vida de novo, mesmo após tragédias, né? Exato. Então, mas é isso, gente. A gente tá medo de cair aqui a live, eu não consegui gravar. O stand. Pra gente colocar, você quer fazer um fechamento, Carol? Falar da nossa plataforma, onde as pessoas podem acessar o vídeo completo, na íntegra? Isso, só lembrar o pessoal que a gente sempre deixa uma préviazinha aqui no Instagram e que depois a live completa ela vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, do Instituto Guatá, e aí o pessoal pode entrar lá, assistir a live completa, reassistir, mandar para os amigos e fortalecer esse nosso trabalho e enaltecer essas mulheres incríveis que a gente está tendo o privilégio de aprender com elas aqui no Semeando Saberes. E agradecer imensamente, Ana, você estar aqui com a gente hoje. Eu espero que tenha sido tão bom para você como foi para nós. E satisfação e gratidão imensa. Eu adorei, agradecer a minha filhota, a Carol, a todas as meninas, a Nice, toda o grupo, né? E todo mundo, né, que assistir. É uma honra estar aqui com vocês. A gente está partilhando saberes, né? Esse nome é muito bom, né? É muito feliz, porque é bem isso que a gente faz, é partilhar, né? Ou escutar o outro e ressignificar e vai aprendendo, se fortalecendo. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Um beijo, boa noite a todos.